Olá pessoal, bem-vindos! Vamos então começar a resolução dos exercícios. Vou aqui na minha lista e vou pegar o primeiro para resolvermos. Vamos lá, exercício 1, eu vou deixar aqui em cima como um comentário, tá? Então aqui eu vou adicionar um comentário de múltiplas linhas, né, barra asterisco, asterisco, barra, e aqui eu vou colar o enunciado do exercício. Então eu preciso escrever um algoritmo na linguagem C que receba o preço de um produto, calcule e mostre o novo preço, sabendo-se que este sofreu um desconto de 10%. Então, vamos lá. A minha declaração de variáveis eu vou fazer aqui em cima, tá? E depois eu tenho o meu setLocale para localização, seguindo aquele último template que a gente viu, né? Depois que a gente aprendeu a localizar um software, né? Aliás, localizar um programa aqui escrito na linguagem C, ok? Vamos lá, vamos declarar as variáveis ou a variável que nós vamos precisar. Então, lendo bem a descrição, lembrando sempre nas técnicas de resolução de problemas, a gente precisa entender primeiro o problema, depois desenvolver uma estratégia, depois executar essa estratégia para resolução e, por fim, a gente avaliar se aquilo que a gente fez realmente resolveu o problema. Então, eu preciso escrever o algoritmo que receba um preço de um produto e calcular o novo preço, né, que sofreu, que o preço, né, antigo sofreu um desconto de 10%. Então, eu vou precisar de uma variável, né, preço do produto, preço atual, pode ser preço atual, e eu vou ter outra variável que será novo preço, né, ou preço novo. Então, eu vou precisar de duas variáveis do tipo float, tá? Então, float preço atual e depois também preço novo, ok? Vou colocar preço novo só para que as duas variáveis comecem com a palavrinha preço. Lembrem da regrinha, né, que nós temos, que a primeira palavra toda em minúsculo e a segunda palavra, ou a partir da segunda, né, se a gente tiver 3 ou mais, com a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, ok? Como está aqui preço atual e preço novo. E aí a gente informa uma mensagenzinha na tela para o usuário. Só que essa mensagenzinha é após a localização aqui do nosso programa, né? Após o setLocale. Então aqui a gente mostra uma mensagem dentro do printf solicitando, né? Informe o preço atual do produto. 2 pontos, espacinho para o cursor ficar piscando na mesma linha. E aí a gente faz a leitura do valor para a variável preço atual. Bom, e aí o que a gente quer ler? A gente quer ler uma variável. Que tipo? Bom, é o tipo float, né? Então por isso eu utilizo o especificador de tipo, né, o %f. Vírgula e comercial, né, porque eu tenho que fazer a leitura de um valor para o endereço da variável preço atual, ok? Beleza, aqui eu já tenho a leitura, né, já tenho o valor na minha variável preço atual. O próximo passo é a gente calcular o novo preço. E aí, como é que a gente dá um desconto em um produto, em um preço de um produto? Como é que a gente calcula, né, esse desconto? Bom, 10% a gente sabe que é mesmo que 10 sobre 100, né? Ou seja, 0,1. Então, para calcular quanto é 10% de um valor, a gente pega esse valor e multiplica por 0,1, ok? Então, basta a gente pegar o preço atual do produto e subtrair o preço dele vezes 0,1, ok? Então, aqui a gente calcula, né? Preço novo é igual ao preço atual e subtraímos, né? E aí a gente vai isolar, por causa que a gente tem a ordem de precedência das operações. E aqui a gente faz, né, preço atual vezes 0,1, ok? Vezes 0,1. E aí a gente mostra na tela o resultado utilizando uma função printf. E aqui a gente vai mostrar o resultado ou o novo preço do produto
é... Opa, 2 pontos, aí R cifrão, e aí eu coloco %.2F, para ficar com 2 casas decimais, né? Dou uma quebra de linha, e aqui eu mostro o preço novo, ok? Vamos dar uma revisada no que a gente fez. Aqui a gente declarou 2 variáveis do tipo float, preço atual e novo preço, né? O preço novo. Aliás, preço atual e preço novo, né? Depois a gente localizou o nosso programa com setLocale, isso aí eu já mostrei aí nas aulas anteriores. Depois no printf a gente solicita, né, para o usuário para que ele entenda que ele tem que informar um preço de um produto, né? E depois no scanf a gente faz a leitura desse preço para a variável preço atual. Depois a gente calcula o preço novo fazendo com que ele receba, né, preço atual subtraindo os 10%. Como é que calcula 10%? A gente pega o preço atual vezes 0,1, beleza? E por fim a gente só mostra na tela o resultado. A gente vai pegar onde tem %.2f e substituirá dentro da função printf pelo valor de preço novo. Tranquilo? Então vamos lá, F9, né, para fazer o build and run. E aí vamos ver se deu certinho, né? Então, para ter certeza, vamos pegar um produto de R$100 e ver se ele vai mostrar realmente 90. Então, percebam algumas coisas. Caracteres especiais, todos mostrando bonitinho, bonitinho, e fez o cálculo para a gente certinho, né? Tirando os 10%, ou seja, se o produto valia 100, agora o novo valor dele é R$90, beleza? Algo interessante para vocês. Nós poderíamos ter aqui também o seguinte, a gente poderia colocar outro parêntese aqui para isolar essa parte mais interna. 10% o que que é? Eu falei para vocês, é 10 sobre 100, né? Que é o 0,1. A gente poderia colocar aqui também 10 sobre 100, né? 10 dividido por 100. E aí eu pergunto para vocês, o que que aconteceria se a gente fizesse isso daqui? Isso aqui é bem legal. Olha só, eu vou dar uma F9... Vou colocar o valor 100 e vou dar Enter. E vejam só, mostrou 100. Né? Então, como assim? Se eu tirei 10%, ele ainda vai me dar o próprio valor do produto. Se a gente olhar para o código, não, está aqui, está calculando o 0,1, né, que é o 10 sobre 100. Mas, pessoal, tem uma grande questão na linguagem C quando a gente precisa utilizar estas operações aqui. Quando os valores, né, que são valores diretos, não são valores de variáveis, que são usados, né, a gente está usando aqui quais os tipos de valores? Bom, se a gente olhar, são valores do tipo int, né, são inteiros, eu não tenho parte decimal, não tenho ponto alguma coisa. Então, ele entende, o compilador entende que são valores inteiros que estão envolvidos aqui. E quando a gente tem, né, divisão de valores inteiros, ele faz uma truncagem do valor, ou seja, ele pega somente a parte inteira e descarta a parte decimal. Então, como o 10 dividido por 100 é 0,1, ele dá como resultado somente o zero. O que tem, o ponto 1, né, o que tem após a vírgula, ele remove, ele ignora. Então, por isso que ele retorna para a gente os R$100 lá, quando a gente informa 100, por causa que aqui, isso aqui vai retornar 0. E aí, qualquer valor multiplicado por 0 é 0. E qualquer valor que a gente subtrai 0 é o próprio valor, né? Regrinha da matemática. E aí, como é que a gente resolve esse problema se a gente quer usar nesse formato, né, 10 sobre 100? Basta que a gente pegue um dos valores e faça que ele seja float, né, de forma explícita. Como é que a gente deixa isso explícito? Colocando o ponto zero, né? Colocando a parte decimal e evidenciando para o compilador que ele é um valor do tipo float, né? Então a gente vem aqui e coloca ponto zero em algum deles que vai funcionar. Então eu vou colocar primeiro aqui no 10 para mostrar para vocês. Então vamos lá, vou informar 100 de novo, vejam só, 90. Vamos informar o ponto zero agora no 100 e vamos ver o resultado. Informo 100 novamente, 90. Né? Ah, eu quero colocar 10.0 e 100.0 para deixar bem evidente que os dois são float. Bom, não era necessário, né? Mas
agora fica claro, né, que as duas partes envolvidas são float, né, são ponto flutuante e, mais uma vez, ele calcula certinho, ok? Então, pessoal, essa aqui é a primeira proposta de resolução do exercício, ok? Vamos para a próxima. Eu poderia criar um outro projeto aqui, aula 2, aula 3, mas desde a primeira aula eu venho utilizando o projeto que eu criei aula 1, tá? Eu não criei novos projetos conforme as aulas foram avançando. Eu preferi utilizar a mesma, né? Se você quiser, você pode criar aí um outro projeto, beleza? Então, vamos lá, vamos remover aqui o código que eu não vou precisar, tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou copiar isso daqui e vou colocar em um outro arquivo aqui para que eu disponibilize esse código, né, essa proposta de resolução para vocês depois, ok? Então, depois que eu fiz a cópia, agora sim eu venho e limpo o meu projeto, tá? Então, vejam só o que eu tirei. Vou tirar aqui também o enunciado. Vou deixar somente aqui o comentário, né, que eu vou utilizar ele ainda. Deixo a localização, deixo aqui embaixo, deixo os cabeçalhos, ok? Vamos para o exercício 2. Vamos lá, copiei, colei, ajustei. Escreva um algoritmo que calcule o IMC de uma pessoa, índice de massa corporal. O cálculo do IMC é feito dividindo o peso em quilogramas pela altura ao quadrado. A altura tem que ser em metros. Então eu precisarei de duas variáveis. Precisarei da variável peso e também da variável altura e, claro, a minha variável de resultado. Então eu precisarei de três, né? Variável de resultado, peso e altura, ok? Vamos lá então, vamos às declarações de variáveis. Então aqui, float, peso, altura e IMC. Vejam que eu estou declarando todas elas como float, já que eu posso ter valores quebrados, né? Eu não tenho o peso exatamente um valor inteiro ali sem aquela parte quebrada. Da mesma forma que eu não tenho a altura, né? 1 metro, 2 metros, não tenho esse valor arredondado e, consequentemente, o IMC também não terá um valor arredondado, ok? Vamos lá. Depois do set locail, a gente vem e faz a leitura. Vamos primeiro fazer a leitura do peso. Então aqui a gente vai mostrar uma mensagem, né? Informe o seu peso. Ou o peso, tá? Para não ser algo em específico. O peso. 2 pontos, espaço, e depois a gente vem e dá um scanf, e aqui a gente faz a leitura da variável peso. Então, vamos lá, %F, né, que é do tipo float, e comercial, peso. Agora nós vamos fazer a leitura da altura. Eu vou aproveitar o código, então eu vou copiar essas duas linhas do print do scanf e vou vir aqui embaixo e vou solicitar, né, para que o usuário informe o valor da altura, né? Informe a altura, e aqui eu troco também a variável no scanf para altura, ok? Show! E agora a gente precisa realizar o cálculo. Vamos ver mais uma vez o cálculo, como é que é feito? Vejam só, dividindo o peso, então vamos lá. IMC é igual a peso dividido por alguma coisa. É dividido pelo quê? Pela altura em metros, né, ao quadrado. Então vamos pegar a minha altura. Como é que eu faço uma variável aqui ser elevada ao quadrado? Existe uma função pronta da linguagem C, que está em uma biblioteca matemática, mas nós ainda não trabalhamos essas funções, né? Então vamos fazer da forma tradicional. Eu elevo um valor ao quadrado fazendo ele vezes ele mesmo, né? Então faço aqui altura vezes altura. E aí eu pergunto para vocês, isso aqui está certo? Vamos lá, o que vocês acham? Pense aí, responda, bole a sua resposta e depois compara com a minha, tá? Vejam só, isso daqui está errado, pessoal, por causa que aqui a gente precisa definir a ordem de precedência, né, de operações.
como a gente tem isso aqui sem nenhum isolamento, não tem nenhuma parte isolada, e a multiplicação e a divisão, ele faz o primeiro que ele encontrar, no caso ele faria primeiro o peso dividido pela altura e depois multiplicaria novamente por altura. Isso aqui não faz sentido, tá? Para o cálculo do IMC. Então a gente precisa vir aqui e isolar essa parte que seria o altura ao quadrado, né? Que é o altura vezes altura. E agora sim a gente tem o cálculo do IMC. IMC é igual a peso dividido por altura vezes altura. Show de bola, né? Tudo certinho. Vamos mostrar na tela o resultado, tá? Então a gente vem aqui com um printf e mostra o resultado. O resultado do IMC é 2 pontos, espaço, %.2f, beleza? E aí eu dou mais uma quebrinha de linha, né, com o /n. E aqui a gente só mostra, né, o valor da variável IMC. E aí a gente tem o resultado aqui já certinho. Vamos olhar de novo o que a gente fez, né? A gente precisava calcular o IMC, a gente tinha o peso, a altura, né, que a gente precisou fazer a leitura, e IMC, que é a nossa variável de resultado. Então aqui a gente solicita a leitura do peso, né, faz %f, E comercial peso, depois a gente faz o mesmo para a altura, né, informe a altura, %f, E comercial, para ler o valor da altura e colocar no endereço da minha variável altura. Depois a gente pega a nossa variável de resultado e faz ela receber o valor de peso dividido por altura ao quadrado e por fim a gente mostra na tela o resultado, ok? E agora, pessoal, vamos então testar o resultado, né, e ver se está tudo ok. E aí, quando a gente testar, vocês vão perceber algo um pouquinho estranho, tá? Vou dar um F9, né, para ele dar o build and run, né, para ele compilar e executar o nosso projetinho. Vamos lá, o peso. Vamos informar o peso 100. E agora, como é que a gente informava aqui no terminal o valor, né, o valor com a parte decimal? A gente informava, por exemplo, um ponto, né, ou a gente utilizava o ponto de separador de casas decimais. Vejam só, aqui eu vou dar Enter. O resultado do IMC é 100. Bom, esse valor aqui muito alto, né? Não é correto. O que acontece, pessoal? Como a gente fez uma localização do programa, no idioma português, qual é o separador de casa decimal? Bom, no português, a vírgula é o separador, né? E no inglês, o separador é o ponto. Por isso que antes, via terminal, a gente informava ponto. Mas se vocês lembrarem, no exercício anterior, né, quando a gente fez a leitura ali do valor, na verdade é que eu nem cheguei a fazer a leitura do preço do produto com a parte decimal, né? Mas se eu tivesse lido ali parte decimal também, vocês teriam percebido esse problema e aí eu poderia ter falado já, né, nesse problema que acontece. Mas então, aqui dentro da linguagem de programação, quando a gente precisar inicializar um valor, aqui mantém-se o mesmo, tá? Por exemplo, 100.6, tá? 100 kg e 600 gramas. Aqui a gente inicializa ainda com ponto. Só que no terminal, a gente agora precisa fazer a leitura com a vírgula, por causa que a vírgula é o separador de casa decimal para o idioma português, ok? Então, vejam só, vou informar o valor 100 aqui e a altura 1,78. E vejam só, o resultado do IMC é 31,56, né? 31,56 agora mostrando certinho. Então isso é bem importante. Quando a gente está utilizando localização do programa, ele vai fazer a localização, inclusive, né, dos valores que a gente utiliza como, dos caracteres que a gente usa como separadores, né? Como eu falei para vocês, ele troca também o cifrão, né, para o cifrão, o R-cifrão que a gente utiliza para o real, né, em português. Da mesma forma que ele vai trocar o separador de casa decimal. No inglês, eu já falei, é o ponto. No português, é a vírgula, ok? Então,
por isso a gente só tem que cuidar quando a gente for ler os valores no terminal, ok? No caso aqui, nessa telinha preta que você abre, né, quando a gente executa o nosso programa, ok? Então, temos aqui a resolução do segundo exercício. Se você pegar aquele primeiro exercício e tentar rodar informando um valor de produto com ponto, vai chegar nesse mesmo problema, ok? Eu só cheguei agora e lembrei de falar para vocês por causa que só agora que eu digitei um valor com a parte decimal, né? No caso, fazendo a leitura ali via terminal, ok? Então, pessoal, vamos para o próximo exercício. Então, deixa eu copiar aqui esse segundo e vamos colocar aqui nesse arquivinho que depois eu vou disponibilizar para vocês. E agora a gente vem aqui e limpa o conteúdo, né, desse arquivo. Removi aqui, venho aqui e tiro também o enunciado. Vamos para o terceiro exercício. Vamos lá, o terceiro. Escreva um algoritmo que armazene o valor 10 em uma variável A e o valor 20 em uma variável B. A seguir, utilizando apenas atribuições entre variáveis, crie uma forma de trocar os seus conteúdos, fazendo com que o valor que está em A passe para B e vice-versa. Ao final, mostrar os valores que ficaram armazenados, né, nas variáveis. Então aqui não está nem especificando o tipo, então eu vou de inteiro, porque o importante aqui é a troca dos valores e não, né, o contexto das variáveis. Então, int, aqui, ela está me falando um A e um B, né, mas vamos lá, var A, e var A, quanto que é o valor? Armazene 10 em uma variável A e 20 em uma variável B. Então, 10 é a minha variável B, e depois var B tem o seu valor 20, ok? Vejam só, eu tenho que trocar os valores de uma para outra. Se eu vir aqui embaixo direto, depois aqui do locale, e fizer var A recebe var B, o que vai acontecer se eu fizer isso daqui? Bom, A, que tinha 10, passa a valer 20, que é o valor do B. Mas, e o valor do A para onde foi? Bom, isso aqui eu perdi. Então, eu não posso fazer direto assim dessa forma, utilizando somente duas variáveis. Eu vou precisar de uma outra variável. Uma outra variável que eu posso dar o identificador que eu quiser para ela. Aqui eu vou dar o nome de aux, tá? De auxiliar. E aí, essa auxiliar vai servir para guardar o valor de uma delas, né, em algum momento. Então, eu vou começar fazendo com que aux guarde o conteúdo de var A, beleza? Depois eu posso fazer var A receber var B. Nesse ponto, var A se perdeu aqui, mas está guardado aqui no valor de aux, beleza? E por fim, eu faço a minha var B receber o valor de aux. E aí, nesse ponto, eu tenho o conteúdo das duas trocados, tá? Então, só vamos lá. Vamos aqui fazer um desenho. Aqui eu tenho var A, var B, e aqui eu tenho a minha auxiliar. Então, primeira coisa que eu faço, aux recebe o valor da minha variável A, ok? Depois disso, o A recebe o valor da minha variável B, e por fim, B recebe o valor de aux, que aux tinha o valor de A. Percebam, né, esse ciclo de recuperação de valor que a gente tem nesse algoritmo, tá? Então, voltando para o nosso código, tá? Aqui a gente tem, então, aux recebe valor de A. Então, se a gente tinha 10 aqui no valor de A, 10 está salvo agora em aux, né? Depois disso, a minha variável A guarda o conteúdo de var B. Var B vale 20, então o conteúdo da minha var A agora passa a ser 20. E por fim a gente pega o valor de var B, que era 20, e faz, né, valer o conteúdo de auxiliar. Auxiliar, nesse ponto, vale 10. Então var B vale 10. E aí a gente tem a troca mesmo dos dois valores, tá? E aqui a gente só tem que mostrar, né, na tela
printf, valor de A. Eu vou colocar menor aqui para não ficar tão grande o texto, tá? A igual a %, vamos lá, %d é um inteiro, né? E aí vou dar uma quebra de linha só para mostrar o conteúdo de B. B é igual a %d. E aqui outra quebra de linha para aquela mensagem, né, do pressione qualquer tecla para continuar. E aqui o que a gente mostra? Bom, aqui a gente mostra var A e a gente mostra var B, ok? Nessa mesma ordem de declaração, var A e var B, que é justamente o importante para a gente, é a informação da troca, ok? Vamos lá, F9, 10 está em B agora, né? E o 20 está em A. Claro que algumas pessoas pensam em simplesmente trocar a exibição aqui. O pessoal não pensa em fazer essa troca dos valores aqui, tá? Olha só como o pessoal faz. Valor de A, aqui mostra o conteúdo de B. E valor de B mostra o conteúdo de A. Visualmente, beleza? Visualmente parece que ocorreu certo, né? A operação foi feita do jeito correto. Só que olhando no código a gente vê que é só uma exibição. O valor de A não foi alterado, da mesma forma que o valor de B também não foi alterado. Por isso que essa forma aqui não é a forma correta. A forma correta é fazendo a troca nos valores lá nos endereços das variáveis, e para fazer isso eu vou precisar de uma variável auxiliar, ok? Então, pessoal, vamos lá, vamos para o próximo exercício, o exercício 3, já concluímos. Na verdade, eu não posso apagar o setLocale. Agora sim, vamos lá, vamos pegar o enunciado do exercício 4, né? Vamos lá, exercício 4, venho aqui, Ctrl V, escreva um algoritmo para ler o valor do teclado e escrever na tela o seu sucessor e o seu antecessor, ok? Então, vamos lá, vamos mostrar na tela isso daqui. Bom, aqui a gente pode interpretar de duas formas. Está falando para escrever na tela, só escrever na tela, não está falando para calcular. Eu vou fazer de duas formas para mostrar para vocês, tá? Então, eu vou declarar aqui int. E, bom, como é que eu sei que é int? Bom, ele não está especificando, né? Então, eu vou trabalhar com int aqui. Int valor, um valor qualquer, né? Então eu vou chamar ele de valor mesmo. Depois disso, aqui embaixo a gente vai mostrar um printf, depois do setLocale, a gente vai mostrar um printf solicitando, né? Informe o valor. 2 pontos, espaço, e aqui a gente vai em seguida fazer a leitura com o scanf. Aqui dentro do scanf a gente faz a leitura com %d, opa, esqueci do %, e aí, e comercial, valor. Bom, temos o valor lido. Bem, pessoal, então aqui eu vou mostrar duas formas possíveis de resolver, né, esse problema. Então a primeira delas é mostrando dentro do printf, já direto. Então aqui eu já mostraria o valor de sucessor e também de antecessor aqui, né? Só vamos ajustar agora direitinho. Sucessor igual a %d, já que é um valor inteiro, e antecessor igual a %d, que também é inteiro. E uma quebrinha de linha, né? /n. Bom, primeira forma é mostrando, né? Já que eu quero o sucessor, eu quero o cara que vem depois. Então aqui eu mostraria valor mais 1. Eu vou deixar sem espaço, só que para não ficar tão grande a linha, né? Que acabe ultrapassando aqui o limite. E para mostrar o antecessor, o cara que vem antes, né? Então eu mostraria valor menos 1, ok? Sucessor vem depois, então é mais 1. Antecessor, que vem antes, então é menos 1. Uma forma, então, é essa, né? Mostrando aqui direto. Então, vou dar um F9 para mostrar o resultado. Informei o valor 10. Sucessor, valor 11. Antecessor, valor 9. Beleza? Vocês têm que tomar cuidado, porque isso daqui é diferente da gente fazer isso daqui. Valor é igual a valor mais 1. Isso aqui é uma atribuição, já que eu tenho o valor de igual aqui, né?
É um valor de uma atribuição. Se a gente fizesse atribuição aqui, tanto para valor mais 1 quanto para valor menos 1, vocês veriam que daria diferente aqui o resultado. Vejam só, sucessor valor 9, antecessor, sucessor valor 10, antecessor valor 9. Estranho, não é isso aqui que a gente esperava, né? Por causa que quando a gente tem isso daqui, né, é difícil da gente dizer qual que ele vai executar primeiro, né, já que ele pega esses dois valores aqui ao mesmo tempo. Então, a gente não faz dessa forma. Da mesma forma que a gente não mostra com o operador de decremento e incremento, né? Aqui o operador de incremento, mais, e aqui o operador de decremento, menos, que se eu executar para vocês, olha só o resultado, sucessor 9, antecessor 10. Não é isso daqui que a gente queria, como eu falei para vocês. Esses valores aqui, eles são executados, né, são pegados ao mesmo tempo. Por isso, a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente vai exibir. Então, a solução que eu acho interessante é mostrar valor mais 1 e valor menos 1. Lembrando que isso aqui, né, o valor menos 1, é diferente, né? É diferente. Não vou colocar comentário porque depois eu vou remover, tá? É diferente de valor mais. Se a gente quisesse que elas fossem iguais, a gente precisaria ter uma atribuição aqui. Valor é igual a valor mais 1, já que eu mostrei na aula de operadores, né, que para que elas fossem equivalentes, elas teriam que ser desse jeito aqui, né? Para que elas fossem equivalentes. Mas a gente não precisa pensar que quando a gente tem um operador de incremento e decremento, a gente precisa ter o sinal de igual aqui de atribuição, por causa que esses operadores de incremento e decremento, eles já têm uma operação de atribuição que faz parte, né, do seu operador, beleza? Então essa aqui é uma primeira forma, por causa que aqui não estamos alterando o valor, né, da variável, somente estamos pegando o valor que está na variável e acrescentando 1. Isso aqui não é guardado em lugar nenhum, é só exibido na tela, ok? Então por isso, aqui eu exibo o valor da variável valor mais 1 e depois o conteúdo dela menos 1. Para ser o antecessor. E aí, né, só mostrando mais uma vez, vai dar certinho sucessor 11, o cara que vem depois, antecessor 9, a pessoa, né, o valor que vem antes. Beleza? Outra forma, qual seria? Bom, eu poderia criar outras duas variáveis, sucessor e antecessor. É um pouquinho mais complicado, né, porque eu preciso ter daí mais duas variáveis declaradas aqui, depois eu tenho que ir lá embaixo e fazer dois cálculos, né? Eu tenho que fazer sucessor receber valor mais 1 e tenho que fazer o antecessor receber valor menos 1. Só que se vocês olharem, o conteúdo não é o mesmo, valor mais 1 e valor menos 1 é a mesma coisa, né? Mas aqui a gente está utilizando variáveis, né? Outras variáveis específicas para esse cálculo. E aí a gente precisaria trocar aqui no printf para mostrar o valor de sucessor e o valor de antecessor, ok? F9, valor 10, para ficar mais fácil, 11 e 9 certinho também, ok? Então, essa aqui é a solução que eu vou disponibilizar para vocês, mas como eu mostrei, tem duas formas possíveis de fazer isso, já que na descrição, no enunciado, não está me falando, né, que eu preciso fazer uma atribuição. Só está me dizendo que eu preciso escrever na tela. Está dizendo, então, aparentemente, que eu só preciso mostrar e não guardar esse valor, tá? Então, em teoria, eu não precisaria ter aquelas variáveis sucessor e antecessor declaradas ali. Ok? Vamos lá, vamos para o próximo exercício. Vamos para o exercício 5. Então, antes disso, deixa eu remover esse código que não é necessário, remover aqui o enunciado do comentário. Escreva um algoritmo para ler as dimensões de um retângulo, que são a base e a altura, e eu preciso calcular e escrever a área do retângulo, ok? Como é que eu calculo uma área de um retângulo? Base vezes altura, tá? Extremamente simples. Então aqui eu vou declarar
duas variáveis. Bom, aqui vou declarar float, né? Porque eu posso ter uma base tipo 2.3, né? Enfim, aqui não está declarada, né, a unidade. Então a gente vai fazer de uma forma genérica, né? Em forma 2.3, tanto faz se é centímetro, metros, né? Enfim. Então float base e altura. E ainda a gente vai ter outra variável que é a área, né? A área calculada. Então, vamos lá, vamos fazer as leituras. Printf informe o valor da base e aqui scanf para fazer a leitura. Como é um float, %f e comercial base. Depois disso, vamos fazer a leitura reaproveitando esse código aqui, ok? Informe o valor da altura. E aqui a gente lê com scanf para dentro da altura. Então, tenho os dois valores lidos. Valor de base e valor de altura, os dois lidos com %f, porque são float, né? E agora a gente calcula a área. Como que a gente calcula a área de um retângulo? Bem simples, né? Extremamente simples. Só fazer base vezes altura e aí a gente tem já calculada a nossa área, né? E aí, para finalizar, a gente mostra na tela com o printf o valor da área é %.2f, né? Já que eu quero com duas casas decimais, /n para uma quebra de linha. E aqui eu mostro o valor de área, né? Mostro o valor de área aqui onde está o meu .2f. Vamos olhar o que a gente tem. Declaração das variáveis, né? Base, altura e área, que são as variáveis que são necessárias para a execução deste exercício, para a resolução do exercício. Depois a gente tem a leitura, a gente sempre mostra um printf para que o usuário entenda que ele precisa informar o valor para a base. Depois a gente faz a leitura da base com scanf, informa a mensagem para a leitura da altura e faz a leitura da altura. E, por fim, a gente faz, na verdade, por fim não, depois ainda a gente tem a parte de exibição. Mas aqui a gente tem o cálculo, né, da área, né, sendo simplesmente base vezes altura, e aí a gente mostra, por fim, né, o valor da área é, e aí a gente mostra com duas casas decimais aqui na tela. Bom, como a gente vai ler, né, algum valor aqui utilizando casa decimal, a gente tem que lembrar, a gente está localizando. Então aqui separador é, né, quando a gente for executar ali no nosso terminal, né, é a vírgula. O separador de casa decimal é a vírgula, né, já que a gente localizou para o português aqui o nosso programa, ok? Vamos lá então. Bom, a base, vamos fazer bem simples primeiro para a gente ver se está certo, né? A base vale 4, a altura vale 4. Então, o valor da área é 16, né? 16 o quê? 16 metro quadrado, centímetro quadrado? Bom, a gente não sabe porque não foi descrito aqui a unidade de medida, né? Então, 10,32 e o valor da altura é 5,37, né? E aí ele mostra para a gente, né, o valor 55,42, multiplicando simplesmente base pela altura. Tranquilo? Beleza. Então, certinho aqui o nosso quinto exercício. Vamos para o próximo. Deixa eu pegar aqui antes o código e colar aqui nesse arquivinho com as respostas que depois eu disponibilizarei para vocês. Vamos lá, vamos para o sexto, né? Ainda temos 3 exercícios. Vamos para o sexto. Vamos tirar aquilo que a gente não precisa. Vamos tirar aqui a declaração das variáveis também. E aqui aonde a gente vai colocar o enunciado do sexto exercício. Escreva um algoritmo que leia a altura de uma pessoa expressa em anos, meses e dias e descreva a idade desta pessoa expressa em apenas dias. Eu tenho que considerar que o ano tem 365 dias e o mês tem 30 dias, ok? Então, vamos lá. Inteiro, né, pessoal? Dias, meses e anos, a gente não tem 1,3 dias. Claro que as pessoas falam, né, 1 ano e meio, mas aqui para o exercício, esses são valores do tipo inteiro, tá? Int ano
anos, né, no caso, que eu preciso ler uma quantidade de anos, de dias, meses, anos, dias, meses, e aqui ele está me pedindo também a idade da pessoa expressa em dias, aí eu terei um total dias aqui, ok? Então, vamos às leituras. Printf, informe, aqui eu tenho que solicitar ao usuário informar anos, dias e meses, né, para que depois eu consiga ter os dados para calcular o total de dias. Informe o total não, né? Informe a quantidade, informe os anos. Não, na verdade, como é que tá pedindo? Expressa em anos, meses e dias, né? Mas é mais interessante. Não, é assim, né? É assim que o pessoal costuma primeiro falar em anos, depois meses, depois dias, né? Então vamos fazer desse formato mesmo. Informe os anos, ou número de anos, né? E aqui a gente vai ler com o scanf, %d, já que é o inteiro, e comercial, anos. Beleza? Agora a gente aproveita isso daqui e replica para baixo para poder fazer a leitura para meses, né? O scanf eu estou lendo a variável meses e ainda posso aproveitar mais uma vez para ler os dias, tá? Dias, scanf, dias. Você pode estar olhando para os meus códigos, né, que eu escrevo, sempre deixo uma linha em branco, né? É necessário essa linha em branco? Não, bom, isso aqui não é necessário, tá, pessoal? Eu gosto de deixar essa linha em branco, porque aí eu separo algumas coisas, tá? Por exemplo, aqui eu tenho esse termo, digamos assim, printf e scanf, todo ele faz parte de um único bloquinho sem espaçamento. Tá? Então aqui eu tenho uma outra leitura, aqui outra leitura e assim por diante. Se eu deixar tudo isso aqui junto, fica um pouco difícil da gente se localizar, tá? Por isso que eu gosto de deixar essas separações, assim, eu acho que fica mais legível o código, beleza? Então aqui, leitura de anos, leitura de meses e leitura de dias. Vamos aos cálculos. Como é que eu vou calcular o total de dias? Bom, total de dias, primeiro vamos fazer aqui o cálculo dos anos. Como é que eu transformo anos para dias? Bom, ele já está me dizendo aqui em cima que eu preciso considerar que o ano tem 365 dias. Então eu só faço os meus anos, né, vezes 365 dias. Aí eu preciso somar, né? Como eu vou ter várias operações, é legal eu isolar as minhas partes aqui, por causa que essas partes, elas precisam ser consideradas levando em conta, né, a ordem de precedência de operações. Então, anos vezes 365 dias, depois meses, bom, meses é quantos dias em um mês? Aqui eu estou considerando 30, claro que a gente sabe que tem mês que tem 30, 31, 28 ou 29, se fevereiro, né? Levando em consideração o fevereiro, se é um ano bissexto ou não, mas ele está me dizendo, não, considera somente 30 dias, ok? Considera somente 30 dias para o mês. Então, tranquilo, vamos fazer isso. Então, meses vezes 30. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 2 anos, vezes 365 dias, bom, aqui ele vai me retornar a quantidade de dias que tem nesses 2 anos. Mesma coisa para meses e, por fim, eu tenho que somar ainda a quantidade de dias lidos, né? Já que eu tenho que fazer a leitura de anos, meses e dias, ok? E aí, para finalizar, eu só tenho que mostrar na tela o total de dias. Total de dias, 2 pontos, %d. E aí uma barra n para fazer uma quebrinha de linha. E aqui eu mostro, né, o conteúdo da minha variável total dias, que é onde eu estou guardando o resultado, né, de anos vezes 365 dias, mais meses vezes 30 dias, mais os dias que foram lidos, ok? Bom, revisando o código, fiz declaração das variáveis, fiz a localização do meu programa, depois eu solicitei, né, a entrada dos dados, dos valores, né, do valor para anos, depois solicitei a entrada do valor para dias, aliás, desculpa, solicitei
para meses e depois sim que eu solicitei para dias. E aí eu faço o cálculo levando em consideração o que foi descrito no enunciado, que anos, né, em cada ano tem 365 dias e cada mês tem 30 dias. E aí eu consigo chegar no resultado, que é o valor que será guardado na variável total dias. E aí finalizo mostrando na tela o valor desta variável, ok? Vamos lá. Vamos mostrar primeiro um valor que seja simples a gente calcular. Então, vamos lá, 2 anos, né? 1 mês e 1 dia, tá? Então, 761. Vamos pegar a calculadora aqui para facilitar a nossa vida, tá? Então, vamos lá, 365 vezes 2, 730, mais 30, mais 1, 761. Então, tiramos a prova aqui e vimos que está certinho, ok? Então, vou dar mais um Enter aqui para sair. E nós temos aqui o resultado, né, do código do exercício 6, né, que é fazer o cálculo de total de dias para uma pessoa que vai fazer a entrada aqui de anos, meses e dias. Eu tenho que mostrar o resultado em total de dias apenas, ok? Vamos lá, fazer a cópia para disponibilizar isso aqui depois. Dá uns entres aqui para separar. E vamos para o próximo exercício. Eu tenho que pegar agora o exercício 7, né? Vamos pegar o exercício 7 e aqui vou tirar aquele código que eu não preciso. Vou tirar aqui também a declaração das variáveis e aqui em cima no enunciado eu colo esse novo enunciado que eu copiei. 7. Escreva um algoritmo para ler o número total de eleitores de um município, o número de votos brancos, nulos e também votos válidos. Calcular e escrever o percentual de cada um, né, o que cada um representa em relação ao total de eleitores. Esse aqui vai ser o exercício mais longo, tá? Vai ser o exercício mais longo. Deixa eu relembrar o último aqui. Bom, o último é muito simples, né? E esse aqui é o mais longo, mais complicadinho de todos, né? Que eu vou precisar, inclusive, de mais variáveis. Então, aqui está me pedindo, né, para ler total de eleitores. Então, int total eleitores. Depois, de um município, né? O total de eleitores do município. O total o número de votos brancos. Votos brancos. Depois, votos nulos e votos válidos. Votos válidos. Calcular e escrever o percentual que cada um representa em relação ao total de eleitores. Então, agora, vejam só, eu preciso calcular esses percentuais. Percentuais geralmente tem parte decimal, né? Então, eu preciso vir aqui e declarar as variáveis para guardar os percentuais como sendo float, tá? Então, eu vou chamar de perc de percentuais, votos brancos, depois perc votos nulos e perc de percentual, né? Percentual, votos válidos, ok? Beleza. Depois das declarações das variáveis, então você vê que eu tenho 7 variáveis envolvidas, né? Vamos fazer a solicitação dos valores. Printf, informe o total de eleitores. Ou número total de eleitores, né? Tanto faz. Scanf, aqui então eu faço a leitura, né, desse valor. %d, já que é uma variável inteira, e comercial, total eleitores. Depois eu tenho que fazer a leitura dos votos brancos, né? Então vou copiar esse printf e esse scanf aqui e vou só alterar, né? Informe o total ou a quantidade, né? A quantidade de votos brancos, e aqui eu troco a minha variável para votos brancos. Depois eu tenho que solicitar a entrada dos votos, vamos ver, nulos, né? Então, informe a quantidade de votos nulos, e aqui troco
a leitura da variável no scanf para votos nulos. E aí, eu tenho que fazer a leitura também dos votos válidos. Informe a quantidade de votos válidos. E aqui eu troco a minha variável para votos válidos. Então, pessoal, aqui eu já tenho a leitura dos valores, tá? O próximo passo é calcular os percentuais, tá? Então, aqui embaixo eu preciso calcular percentual de votos brancos, depois percentual de votos nulos, tá? E o percentual de votos válidos, ok? Isso aqui eu tenho que calcular aqui abaixo. Mas como a gente vai calcular, né? Vamos aqui para um exemplinho, né? Digamos que a minha cidade, né, tenha 500, deixa eu fazer mais aqui em cima, tenha 500 eleitores, tá? E aí eu quero saber quanto que 50 votos brancos, né, quanto que isso representa em percentual, né, com relação aos meus 500 eleitores que eu tenho nesta cidade. Então aqui, vou colocar B de votos brancos, né, igual a 50. A gente tem que fazer uma regra de 3. A gente sabe que 500 equivale ao 100%, tá? 500 equivale a 100%. E aí, os 50, que são os meus votos brancos, eu não sei a quanto equivale. Então, por isso a gente coloca um X aqui. Aí depois a gente faz a chamada multiplicação em X. Para isso a gente faz 500 vezes X, que a gente tem, que é 500, a letra fica meio estranha, porque eu estou escrevendo com o mouse, ok? 500x, aí um igual, né? 50 vezes 100, tá? 50 vezes, né, um asterisco, 100. Beleza, e agora? Eu faço ainda, eu baixo aqui o 500x, eu vou mostrar todo o passo a passo, tá? 500x é igual 50 vezes 100, bom, tenho 3 zeros, né? 2 zeros do 100, 1 zero do 500 e 5 vezes 1, 5. Então, 5.000, né? Agora eu pego esse 500 que está multiplicando aqui pelo x e passo para o outro lado, só que dividindo, tá? Então o meu x é igual aos 5.000 dividido por 500, tá? Bom, corto 2 zeros aqui, corto 2 zeros aqui, 50 dividido por 5 é igual a quanto? Bom, é igual a 10, né? 5 vezes 10, 50. Então, eu tenho que 50 equivale a 10% do total, que é 500, ok? Mas agora, como é que a gente levaria lá para o nosso algoritmo isso daqui? Então, o algoritmo, né, que é essa variável x, que vai ser o meu percentual votos brancos, percentual votos nulos, percentual votos válidos. O que representa esse 500 aqui? Bom, aqui é votos totais, tá? VT. O que representa esse 5.000 aqui? Esses 5.000 são os meus 50 vezes 100 aqui de cima, em que 50 é o voto branco, tá? Votos brancos. O 100 equivale a quê? Bom, 100 é o total, né? 100 é o 100%. Então, eu organizaria uma equação da seguinte forma. VT é igual, né? Votos totais é igual, né? A voto, no caso aqui, deixa eu só desfazer isso daqui, não é votos totais aqui nesse ponto, tá? Deixa eu montar a equaçãozinha diferente, tá? Que vai ser o meu percentual votos brancos, que é o primeiro que eu vou calcular, é igual, bom, é igual a quê? É igual a 50, né, que são os meus votos brancos, vezes, né, multiplicado por 100, isso aqui isolado por causa da ordem de precedência de operações e dividido pelo 500, né, que aqui é os meus votos totais, né, o meu total de votos. Aliás, total de eleitores, tá? Desculpa, total de eleitores do meu município. Já que o enunciado está sendo bem claro, né? Que ele calcule, né? E escreva o percentual que cada um representa em relação ao total
de eleitores que eu tenho no meu município, não o total de votos, tá? É o total de eleitores, tá? Dividido na verdade, que não é nem VT, né? Agora que eu lembrei, né? Total eleitores, tá? É um TE, digamos assim, total de eleitores. E aí eu posso calcular dessa forma, ok? Beleza, bem tranquilo. Existe outra forma de calcular? Bom, existe. Se eu pegar esse 50 aqui e dividir por 100, vejam só o que acontece. 50 vezes 100 é igual... Opa, desculpa, tem que fazer a divisão, tá? 50 dividido por 500, tá? Acho que eu falei até errado para vocês. Eu tenho que pegar esse 50, que é o meu total de votos brancos, e dividir pelo total de eleitores, ok? Então, 50 dividido por 500, tá? Quanto que vai dar? 0,1. E aí eu multiplico por 100. E aí eu chego a 10%. Então, essa é uma outra forma de fazer o cálculo, que é o meu PVB, total de votos brancos, né? O meu percentual de votos brancos, é igual ao meu 50, né? Que é os votos brancos, vezes total de eleitores. Vou isolar isso daqui, porque eu ainda tenho que pegar isso daqui e multiplicar por 100, ok? Então estas são duas formas de fazer, ok? Duas formas de fazer este cálculo, ok? Beleza. Então vamos aplicar uma delas, tá? Vamos começar por essa daqui, depois a gente pode até aplicar essa outra fórmula aqui. Vamos para o Code Blocks, tá? Então, aqui no Code Blocks, vamos fazer o cálculo percentual votos brancos, que é o meu PVB, né? E aqui eu tenho que isolar essa primeira parte. Vamos olhar o que eu fiz lá. Votos brancos vezes 100, né? Então, votos brancos vezes 100 dividido por total de eleitores. Beleza. Aqui eu já tenho, né, o meu valor para percentual de votos brancos. Aí se eu quisesse fazer daquela outra forma lá que eu mostrei para vocês, eu até vou comentar aqui, tá? Da outra forma seria votos brancos vezes... Desculpa, é dividido, tá, pessoal? Peço desculpa que já tô quase uma hora de aula seguida aqui na resolução de exercícios, alguma coisa tá passando, tá? Então vamos recapitular. Aqui eu pego os meus votos brancos e divido pelo total de eleitores e tudo isso eu multiplico por 100, tá? Agora sim, agora tá claro. Peço desculpa pela aquela falha, tá? Então, total de votos brancos, né? Votos brancos. Faço a divisão por total eleitores e aí eu finalizo, né, fazendo uma multiplicação por 100, ok? Então aqui eu tenho uma outra forma de resolver. Aqui eu vou aplicar, né, e mostrar essa daqui primeiro. Então vamos lá, vamos calcular aquela primeira ali e só vamos ver o resultado, tá? Vou comentar essa parte de baixo e vou mostrar aqui no printf. Percentual de votos brancos, 2 pontos, e aí, %.2f, e aqui eu vou dar uma quebra de linha, e aqui eu mostro, né, o meu PERC votos brancos, beleza? Vamos ver o que a gente tem até agora. Então, o total de eleitores que eu tenho na cidade. Vamos informar 500 aqui. A quantidade de votos brancos, vamos para os 50, tá? A quantidade de votos nulos, bom, tanto faz agora, vamos colocar 10. E o total de votos válidos, vamos colocar 400, tá? Porque, por enquanto, esses dois não estão sendo calculados. O percentual de votos brancos é 10, né? 10,00. Ah, eu quero mostrar também o porcento ali, tá? Vejam que o porcento, ele faz parte aqui do especificador de formato, né? Mas quando eu quero mostrar o caractere %, eu tenho que mostrar ele da seguinte forma, tenho que colocar %, certo? Para que mostre o caractere % lá na tela. Vejam só, tem que mostrar % 2 vezes para que ele mostre o caractere de percentual na tela. Vamos lá, vamos de novo. 500, 50, 1, 2, 3, tanto faz, 1, 2, 3. Percentual de votos brancos,
10%. Show de bola. Agora eu vou comentar essa linha de cima e descomentar a linha de baixo que tem a outra forma de cálculo. E vamos informar os mesmos dados e veremos se trará o mesmo resultado. E 1, 2, 3. Percentual de votos brancos, 0%. Então, faltou alguma coisa aqui. Votos brancos, total de eleitores. Vejam só. Por causa que aqui a gente tem esses valores que eles são inteiros, tá? Então, como eu falei para vocês, quando eu só tenho valores inteiros envolvidos, eu tenho esse pequeno probleminha, né? Que é o meu problema de conversão, tá? Como é que eu faço, pessoal, para que ele considere, né, o valor? Porque aqui eu tenho somente valores inteiros que estão envolvidos nessa divisão. Então, como é que eu faço para que ele entenda que isso aqui é um valor float? Bom, para isso, a gente pode fazer algo chamado cast. Cast é você forçar uma conversão, tá, em tempo de execução. Então, a gente tem aqui, antes a gente coloca entre parênteses float, tá? A gente coloca entre parênteses float aqui para votos brancos e também para total de eleitores. A gente forçando desse jeito, vejam só o que vai acontecer. 550, 12, 123, e aí sim mostra para a gente os 10%. Vamos colocar um valor quebrado, tá? Vamos lá, 500, vamos colocar 15, tá? Só para ter um valor diferente, ou 13. Bom, nulos e válidos, por enquanto, tanto faz. 2,60. Show de bola, tá? Show de bola, 2,60. E agora vamos descomentar essa parte de baixo. Vamos comentar a parte de baixo e descomentar a de cima. E vamos ver se ele está levando em consideração, né, a parte decimal. Então, 513, 12, 123. 2. Vejam só. Então aqui a gente também tem o problema e também temos que evidenciar a conversão. Então aqui em cima também a gente tem que vir aqui e forçar uma conversão, né, para float. Float e float aqui também. Vejam que interessante, pessoal. A gente fazendo isso daqui, a gente não faz a conversão da variável, porque ela foi declarada, vejam só, ela foi declarada aqui em cima como int, mas nessa operação aqui, ela é entendida como float, por causa que eu fiz isso aqui que a gente chama de cast, tá? Cast, que é uma conversão explícita. Cast, conversão explícita, ok? Então aqui, como a gente identificou aqui esse problema, a gente fez uma conversão explícita, e aí, beleza, nessa operação ele vai utilizar a variável votos brancos como se fosse uma variável float, só que não trocou o tipo original da minha variável, ok? Beleza. Então agora tá mostrando tudo certinho, né? Deixa eu fechar aqui, eu botei para o final também, botei. Vamos lá, 513, 12, 123. Percentual de votos brancos, 2,60. Perfeito. Vamos lá. Vamos calcular também para o percentual de votos nulos e o percentual de votos válidos. Vamos usar o mesmo aqui, tá, pessoal? Vamos copiar a mesma operação para que a gente não tenha que perder tempo escrevendo toda ela, tá? E a gente só altera o que é necessário. Bom, para calcular o percentual de votos nulos, a gente vai precisar do valor de votos nulos. O total de eleitores é o mesmo, tá? E vamos aplicar aqui embaixo também para o percentual de votos válidos. Para isso eu preciso dos votos válidos, né? E o meu total de eleitores é o mesmo, ok? Agora eu tenho percentual de votos brancos, eu preciso mostrar também percentual de votos válidos e nulos, tá? Então eu vou duplicar a linha, eu vou pressionar o Ctrl D no meu teclado só para duplicar a linha, e aí eu mudo aquilo que é necessário, né? Se eu colocar em uma linha só vai ficar muito grande e vai ficar difícil de mostrar para vocês. Até aqui eu tenho que tirar um pouquinho do zoom, tá? Para que vocês consigam enxergar a linha toda, pelo menos, tá?
Então, vamos lá. Então, percentual de votos nulos, perc votos nulos. Vamos lá, duplicar essa linha também, perc votos válidos. E aqui, perc votos válidos. Beleza. Então aqui tem os cálculos realizados, né, e sendo exibido na tela. Vamos executar e vamos ver o que vai nos mostrar. 500, vamos mudar, né, 5.000 eleitores. Quantos votos brancos? Bom, vamos lá, uns 120. Votos nulos, uns 250. E agora votos válidos, vamos lá, 4.300. Percentual de votos brancos, 2.4. Percentual de votos nulos, 5%, e percentual de votos válidos, 86%, ok? Show de bola! Então, pessoal, só vamos rever aqui o código, como eu falei para vocês, seria o exercício, o maior exercício, né, desta aula, o maior exercício da listinha. Aqui a gente declarou as 7 variáveis, né, total de eleitores, e aí os números de votos brancos, nulos e válidos, e aí aqui embaixo a gente declarou também as variáveis para calcular os percentuais, percentual de votos brancos, percentual de nulos e percentual de válidos. Depois a gente localizou o nosso programa, fizemos a leitura do total de eleitores, total de votos brancos, total de votos nulos e total de votos válidos, e aí aqui embaixo a gente aplicou a regra de 3, tá? Votos brancos vezes 100, né, vezes o 100%, dividido por total de eleitores. Como eu falei para vocês, aqui estão envolvidos valores que estão em valores inteiros, então eu teria que fazer a conversão. Ah, mas eu poderia utilizar aqui o 100.0 para fazer a conversão? Bom, poderia mudar aqui, tá? Vamos colocar o 100.0 para vocês verem o resultado. Então, vamos lá, F9, vamos lá, 500. Agora eu tinha informado 12 ou 13, né? 13. Bom, tanto faz aqui os nulos e os brancos, vamos pegar esse aqui como exemplo. E vejam só, ele calculou direitinho, tá? Então, a gente tem duas formas de fazer. Ou evidencia um deles, né? Como sendo o ponto zero, né? O valor aqui ponto zero. Ou a gente faz aquele cache, aquela conversão explícita. Aqui ainda a gente consegue fazer isso, mas vejam aqui embaixo que aí aqui a gente tem o problema, tá? A gente tem o problema por causa que aqui nessa divisão eu não tenho o valor direto para aplicar, ok? Eu só tenho o valor das variáveis, então não tem como eu colocar um ponto zero aqui. Se eu colocar o ponto zero lá no final, a divisão feita aqui já foi uma divisão inteira e eu já perdi o meu cálculo. Então, aqui é importante que eu utilize, importante não, é necessário que eu utilize o cast, né? Que é essa conversão explícita, mas a conversão é feita somente durante essa operação, não altera o tipo original da variável, ok? Então aqui em cima vocês têm duas formas de fazer, já que aqui no principal, né, onde é o primeiro cálculo executado, ele vai resultar disso aqui um float, e depois um float aplicado numa divisão, ele vai me retornar como um float lá no final. O problema está aqui, em que eu tenho dois inteiros para fazer uma divisão. Os dois inteiros, como eu já falei para vocês antes, ele trunca, né, o que tem após a vírgula, ele ignora e só pega a parte inteira, ok? Então aqui, poderia, aqui, só colocando ponto zero, ou vem e coloca a divisão explícita, né? Ou faz o cache com a conversão explícita para float, beleza? E no final a gente mostrou na tela, né, os valores de percentual de votos brancos, nulos e válidos. E agora, pessoal, vamos copiar aqui o código, colar lá no final e vamos ao último exercício. Vamos ao último. Vamos lá, Ctrl X, aqui vamos remover aquilo que não é mais necessário, e aqui a declaração a gente tira também, e eu vou colar aqui no enunciado, tá? Agora sim posso dar um outro zoom para vocês. Escreva um algoritmo para ler o salário mensal atual de um funcionário e o percentual de reajuste, calcular e escrever o valor do novo salário, tá? Então,
vamos lá. Int, na verdade int não, né? Float, já que salário, bom, tem parte decimal, né? Tem os centavos. Float, salário mensal ou salário atual. Depois eu tenho salário novo. O novo é após a aplicação do percentual. E eu tenho ainda percentual de reajuste, tá? Beleza, com isso eu tenho as variáveis que eu vou precisar. O salário atual, mensal, o salário novo, né, após o reajuste, e o percentual de reajuste que será aplicado ao meu salário atual. Então, printf, já vamos solicitar para o usuário que ele informe, né? Informe o salário atual do funcionário. 2 pontos, espaço, esse I maiúsculo, e aí a gente faz a leitura do salário. Faz a leitura com scanf, tá? Scanf porcento F, né? Float, e aqui e-comercial salário atual, ok? Beleza. Depois disso, a gente vai fazer a leitura do percentual de reajuste, tá? Por isso, vamos reaproveitar essas duas linhas aqui. Informe o percentual de reajuste do salário. Informe o percentual de reajuste do salário e aqui embaixo a gente faz a leitura da variável perc reajuste, né? Beleza, tenho agora o que é necessário para que eu consiga calcular o novo salário do meu funcionário, né? Do funcionário da empresa. Então, salário novo é igual. Bom, como é que eu vou calcular? Como é que eu vou calcular agora o meu novo salário? Bom, eu vou pegar o meu salário novo e agora eu tenho que acrescentar alguma coisa. Então eu tenho que fazer o mais. Como é que eu sei aquilo que eu preciso acrescentar? Bom, eu tenho que acrescentar, por exemplo, se eu quero um reajuste de 10%, eu tenho que somar mais 10%, levando em consideração o meu valor de salário atual, né? É 10% desse salário atual. Então, eu pego o meu salário atual vezes... Bom, mas aí o que? É vezes o perc reajuste já de cara? O que acontece se eu informar o 10, né? Um valor 10, dizendo que são os 10%. Bom, se eu informo 10, ele vai pegar o meu salário, multiplicar por 10 e já vai dar um valor absurdo, tá? Então, eu preciso converter esse meu percentual aqui, eu preciso dividir ele por 100 primeiro, tá? Para que eu consiga calcular da forma correta o percentual. Então eu pego ele aqui e faço o meu perc reajuste dividido por 100. Vejam só, aqui eu tenho duas formas de garantir que essa divisão dê correta, né? Eu faço o ponto zero, né? Que eu digo para o meu compilador que o valor que eu estou manipulando aqui é um valor do tipo float, ou eu venho aqui na frente e coloco o cache, né? Faço a conversão explícita, né? E digo que de forma explícita esse valor ele será float nesse momento aqui que ele está sendo usado, ok? Eu vou optar por colocar só o ponto zero aqui, por causa que é uma forma mais limpa, né? Tendo um valor float envolvido na divisão, ele vai conseguir me dar um valor com a parte decimal, ok? Beleza. Então, eu só venho aqui na tela depois e dou um printf para mostrar o novo salário, tá? Novo salário, 2 pontos, é ponto 2f. Vou colocar aqui ainda um R cifrão só para ficar mais legalzinho, tá? E aqui um /n e aqui eu mostro o salário novo, ok? Então, pessoal, deixa eu diminuir aqui o zoom para conseguir que caiba tudo na tela. Então, tá aqui o meu enunciado, tá dizendo que eu tenho um funcionário, que esse salário recebe que esse funcionário recebe um salário mensal, né? E aí eu vou dar um reajuste de salário para esse funcionário. Então eu tenho que ler o reajuste também, e eu tenho que calcular e mostrar na tela o valor do novo salário após o reajuste. Então, as variáveis envolvidas: salário atual, salário novo e o percentual de reajuste.
faço a localização do meu programa, depois faço a leitura do salário atual do funcionário, faço a leitura do percentual de reajuste do salário e para calcular o salário eu peço desculpa esse erro aqui, né? Não é o meu salário novo, né? O meu salário atual, é o salário atual que vai ser envolvido. O novo é minha variável de resultado. Então o meu salário atual, mais aí eu tenho que calcular o percentual, né? Em cima daquele valor percentual que eu li. Então, primeiro eu faço a conversão, né, do meu percentual reajuste por 100. Né? Eu faço uma divisão para que eu consiga achar exatamente o percentual sobre o meu salário. Daí eu faço meu salário atual vezes esse percentual que eu calculei e somo isso ao meu salário atual para encontrar o meu novo salário. Vamos executar e ver o resultado. Bom, digamos que eu recebo R$2.000 e eu quero um reajuste de 10%, ok? Vejam só, novo salário 2.200, né? Certinho. Bom, digamos que é 100 para ficar mais fácil da gente identificar se está certo ou não. 100 e aí eu quero um reajuste de 10%. Vejam só, 110, né? 10% de 100 é 10 e me mostrou aqui certinho, ok? Então, pessoal, é isso, né? Chegamos ao final da nossa lista. Eu só vou copiar mais uma vez e colocar aqui no final de toda a resposta dos meus exercícios. Então, pessoal, eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Peço desculpa por algumas falhas que eu cometi aqui durante a resolução, porque eu estou fazendo essa resolução de exercícios direta, tá? Do primeiro até o último exercício, e aí a gente acaba cansando durante a resolução e alguma coisa acaba passando, né, ao nosso olho. Então, como é o caso aqui que eu coloquei salário novo, como é o caso lá anterior que eu estava mostrando para vocês ali a forma de calcular os percentuais de votos, né? Então alguma coisinha acabou passando, mas depois eu identifiquei e comentei com vocês a forma que seria correta. Ok, pessoal? Então agradeço muito a atenção de todos vocês, espero que tenham curtido essa resolução de exercícios e aguardo todos vocês na próxima aula.